Atenção, fixe bem esta imagem, porque você a partir de hoje vai ter um conhecimento muito profundo acerca do medo de falar em público. Antes, permita-me partilhar a história de Paula, uma aluna do treinamento que tive há algum tempo. E ela foi uma aluna que confessou que tinha muito medo de falar em público. E isto foi evidente durante as nossas sessões. Ela tinha um medo brutal. Ela era muito inteligente cognitivamente, mas o medo a paralisava. Era dominada pelo medo de falar em público. Facto que a fez perder muitas oportunidades na vida. E ela confessou também de que, para além do medo, ela tinha muito medo de ficar no escuro. Já era uma pessoa adulta, mas não conseguia ficar em locais escuros. Ela dormia sempre com a luz acesa porque não conseguia ficar no escuro. Ela não conseguia ficar sozinha em casa. Tinha medo da própria casa. Era uma pessoa que viveu atormentada por muito tempo. Dominada pelo medo. Verdadeiramente dominada pelo medo. Só depois de frequentar o treinamento, ela tomou consciência de uma outra dimensão do medo. Infelizmente, muitas são as pessoas que vivenciam o medo de falar em público de forma extraordinária, ou seja, é normal ter medo, mas é anormal ser dominado pelo medo. É anormal ser escravizada pelo medo. Nós vivemos preponderantemente, todo o ser humano vive preponderantemente em 3 domínios. No domínio físico, no domínio mental e no domínio espiritual. Corpo, alma e espírito. A maior parte dos formadores, a maior parte dos treinadores de comunicação, de oratória, incidem o foco em ferramentas e técnicas na vertente corporal, com técnicas da linguagem corporal, linguagem verbal, não verbal, com técnicas de superação de crenças, isso já na vertente mental, mas há uma vertente muito mais séria e que tem comprometido a vida de milhares de pessoas em todo o mundo, que é exatamente a vertente espiritual. Muitas são as pessoas que, e como você pode constatar nesta imagem, o medo de falar em público apenas é o mais visível. Mas as pessoas, e normalmente as pessoas são assombradas, são dominadas pelo medo de casar. Há quem tem medo de casar, há quem tem medo de lugares fechados, há quem tem medo de assaltos, há quem tem medo de prosperar, há quem tem medo de ficar no escuro, há quem tem medo de ser enfeitiçado, há quem tem medo de ser criticado, medo de adoecer, medo de morrer, medo de ficar sozinho, medo do novo, medo de errar, medo de ser rejeitado, medo de incomodar, medo de desagradar, medo de ficar solteiro. Enfim, a lista de medos é infindável. E há pessoas que vivem doentes com estes medos, não conseguem prosperar, não conseguem evoluir, não conseguem avançar em suas vidas, levam vidas medíocres, não conseguem explorar os dons, as habilidades, a potência que Deus nos concedeu, porque todos nós temos dons e talentos. E estes dons e talentos nos foram dados que é para viver e ter uma vida em abundância, tal como disse muito bem o nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas por causa do medo, não conseguimos evoluir. E é normal ter medo, mas é anormal ser dominado pelo medo. E é uma ferramenta muito forte que o inimigo utiliza para nos destronar, para fazer com que vivamos abaixo na média, que é exatamente o espírito do medo. Este espírito arrasta vários outros medos e faz com que nós não consigamos evoluir, prosperar, ter uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida que pode efetivamente impactar a vida de muitas outras pessoas, porque quando você tem a boca fechada, quando você não consegue se expressar, muitas são as pessoas que precisam do conhecimento que você tem. E você e a tua família precisam de evoluir mais e melhor. Mas por causa do medo que te amedronta, que te paralisa,
Você não consegue evoluir. E o espírito do medo, infelizmente, domina a vida de milhares de pessoas. E certamente que vencer este espírito não se vence com ferramentas de foro emocional. Não se vence de modo algum com ferramentas do foro físico. Para vencer este medo, você tem que buscar ferramentas na vertente espiritual. Somente Deus pode efetivamente te ajudar a superar esta situação. Porque você certamente já... E se você é dominada por este medo, você já fez treinamento, já frequentou cursos presenciais, online, já leu livros, já visualizou vídeos e você não conseguiu, porque por vezes o empecilho está exatamente no foro espiritual. E para vencer este medo, você tem que substituí-lo por um outro espírito. Sim, o espírito da ousadia, o espírito da sabedoria, o espírito do amor. E tudo isto é concedido por alguém nada mais, nada menos do que Jesus Cristo. Porque, na verdade, a verdade liberta. Conhecereis a verdade e a verdade libertará, assim diz a palavra de Deus. E mais, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Assim disse Jesus Cristo. Quando você é preenchido por Jesus, você obviamente catapulta para outros patamares. Você tem uma vida abundante, livre de tentações? Não. Livre de dificuldades? Não. Mas em tudo você vive com Ele. E quando você está com Ele, você é uma pessoa mais forte, mais impactante. Razão pela qual busque a Deus. Busque a Deus como o ouro, como a prata, como aquilo que é mais valioso. Busque a Deus. Eu falo muito mais sobre isso no treinamento. E se você pretende buscar mais sobre esta situação, sobre o espírito de medo, que eu também aprendi, e eu aprendi principalmente com o meu pastor, um pastor muito inteligente, um pastor angolano, muito sábio, graças a Deus. Você também pode aprender um pouco mais sobre este assunto. E eu falo um pouco mais sobre este assunto no meu treinamento. E se você pretende saber mais, clique no link por intermédio do qual você teve acesso a este vídeo no WhatsApp. E não te esqueças, você é muito mais do que pensa. Você é imagem e semelhança de Deus.